na certeza do amparo sempre da fonte criadora Deus, é que desejamos paz e bem, caríssimos irmãos, a todos nós aqui presentes, como bem disse há pouco o irmão, nós os encarnados, como também e sempre em maior número os ditos desencarnados. É com grande alegria que aqui estou, e os que me acompanham na atual encarnação, aqui no bairro da Casa Verde, o Centro Espírita Dr. Jesus Gonçalves, aqui o patrono desta casa, ao meu lado direito, que possamos, na alegria de aqui estarmos nessa noite fria, no meio do ano, em inverno, nesta segunda-feira. Quem sabe sairmos um pouquinho melhores a convite do Evangelho de Jesus, da segunda revelação, como também da nossa terceira, do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos. Rapidamente apresentar-me-ei, já que é a primeira vez que aqui eu venho. Sou natural de Osasco, lá moro até hoje, vou fazer 45 anos, nasci ao ano a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhou para o mundo? Não ganhou, caríssimos. Não ganhou em 1981. Para o mundo material, mas ganhou para o universo. Convidamos para que também nós ganhemos os nossos em nossas individualidades. Espírita, como eu tenho o hábito de dizer desde berço, desde evangelização infantil, juventude, mocidade, cursos e tudo mais que nós normalmente passamos nas etapas das casas espíritas e está tudo certo. Lá no núcleo assistencial Espírita, Paz, Amor e Fraternidade, que é o bairro que eu moro até hoje, Viriara, divisa com Jaguaré, Osasco para com São Paulo. Praticamente desde o mês de fevereiro de 2024 estou neste campo, como bem disse o irmão, do bate-papo fraterno, das exposições evangélicas, ou seja, computando-se até hoje praticamente 2 anos e 4 meses, convidando-os, inclusive, assim eu farei no final, para que se sentirem-se à vontade possam se inscrever em meu canal do YouTube, onde estamos fazendo neste momento a gravação mais de 250 exposições evangélicas neste período, e assim com a ajuda dos espíritos, com a ajuda de tudo que nós possamos ter dentro de uma programação reencarnatória, de peito aberto estamos buscando fazer o que compete que cada um de nós façamos dentro da nossa simplicidade, humildade. E assim vamos caminhando, caríssimos. É o grande objetivo de cada um de nós neste processo evolutivo, nas 2 dimensões. Nós, os encarnados, e estes que nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, os ditos desencarnados. Hoje, caríssimos, o tema que propus a Sabrina, e ela veio com a sua autorização, está inserido e foi extraído de uma das obras que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê? Primeiro, porque é de fácil acesso à competência de nosso raciocínio, de tirarmos conclusões acerca do que ouvimos e podemos pensar. E, consequentemente, lógico, o campo prático da ponta para fora aqui do Jesus Gonçalves, no bairro da Casa Verde, onde quer que nós estejamos. É a obra intitulada e conhecida por nós, os Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864, é a terceira obra da codificação kardeciana, composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas construídas pelo nosso querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, francês, que tanto se esforçou junto com outros irmãos para que aqui, a pedido de Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, fosse materializado o Consolador prometido. E assim o foi. Lá desde 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, no meio do século XIX. Então, caríssimos, o que não nos falta é ferramentas e alicerces para que reconstruamos dia após dia. Repito, humildade, simplicidade, pezinho no chão, mas conscientes do nosso papel ímpar de fazer com que, como se hoje fosse o último dia de nossa atual encarnação. Disse que essa obra é composta de 28 capítulos, mas nós devemos trabalhar logo no início desta obra, ali próximo do capítulo 5 das Bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Os itens serão os 12 e 13, que vão nos dar alguns tópicos para o nosso raciocínio sobre motivações para que sejamos resignados na nossa atual encarnação. Ai, como é difícil que nós assim nos sejamos. Quantas vezes nos frustramos?
temos decepções, derrotas no campo financeiro, material, no campo profissional, no campo moral, no campo afetivo. É só o que não nos falta nesse momento final de provas e expiações. Transição planetária, separação do joio do trigo, finais de tempo onde o mesmo Rabi afirmou-nos que estaria conosco e está. Então, vamos adentrar de corpo e alma nessa proposta de entender quais são os motivos para que os potencializemos da porta para fora, sendo resignados, sendo gratos por aqui estarmos acoplados em um corpo físico atualmente e fazer com que essa ferramenta de carne e de osso, a qual nós estejamos em espírito ocupando, seja transcendente para benefício de quem esteja ao nosso redor, porque reverter-se-á ao nosso próprio benefício. Foi assim que o Mengo Rabi afirmou-nos: é dando que se recebe, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Nessa obra, quando eu trabalho com ela nas casas espíritas, caríssimos, boa noite, senhora. Eu gosto de trazer uma ou mais passagens da segunda revelação do Evangelho de Jesus, como também demonstrando que assim é importante averiguarmos que o que nós chamamos de obras complementares, pós-codificação, ou seja, século XX para cá. Também eu gosto de trazer uma ou mais passagens que estejam atreladas ao tema que estejamos trabalhando. Por exemplo, hoje capítulo 5, itens 12 e 13. Então, por que não convidarmos Mateus lá em seu capítulo 5, versículo 4, já que estamos dizendo que o capítulo 5 é das bem-aventuranças. Lá ele vai nos dizer que os que venham a chorar quando estejam em oportunidade evolutiva, muitos entendem que só quando estamos acoplados a corpo físico. Não, lógico que não. Estes também que nós não enxergamos neste momento e que aqui estão na erradicidade, no mundo espiritual da quarta dimensão, haverão de ser consolados. Não só na codificação, como também nas primeiras obras ali das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, também aqui representado no quadro pelo espírito André Luiz. Quantas oportunidades nós vimos de André demonstrando que lá no mundo espiritual nós podemos ser muito úteis, estudando, trabalhando, sendo úteis aonde quer que nós estejamos, mas para que sejamos consolados, para que sejamos alicerçados e possamos valorizar as oportunidades de aprendizado que nós recebamos. Dentro desse choro que tem que ser consciencial, não apenas com lágrimas do corpo físico, é imprescindível que convertamos a maldade que há no mundo, muito materialista, muito possessivo, despeja por meio dos meios de comunicação em desfavor da humanidade, em benesses, em caridade e fraternidade, em dividir o conhecimento que nós temos para com os que ainda não os têm, e assim que aqui a casa trabalha, por exemplo, com os seus estudos, e assim tem que ser mesmo. Então, não é chorar apenas com os olhos físicos, porque isso pode ser passageiro. Boa noite, senhor. Pode nem estar sempre trazendo da alma da pessoa, mas sim o arrependimento de cada um de nós, de tudo que nós tenhamos empreendidos no pretérito e em encarnações anteriores, para que no presente, conscientes de que nós temos que reconstruir, sejamos mais úteis, sejamos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração que tanto Emmanuel, mentor Chico Xavier, que tanto Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nobre médico dos pobres, tanto nos afirmou que já estamos aí nessas primeiras décadas, principalmente do século XXI, nesse processo de acelerar-se desse novo estágio evolutivo que desenha-se ao nosso lado. O terceiro, já que o segundo é um dos de provas e expiações, e o primeiro já passamos há milênios atrás, que são os mundos primitivos, temos todos os alicerces para que não reincendamos em erros do passado. E assim não tenhamos que chorar, como essa passagem aqui de Mateus, capítulo 54,
e o consolo venha do alto por meio do elo que são os nossos monitores individuais que estão conosco 24 horas por dia, mas que não podem fazer por nós, mas podem intuir-nos. Caríssimos, como está nossa antena psíquica para com estes do mundo espiritual. Estamos tendo ouvidos de ouvir, estamos tendo olhos de ver e principalmente e consequentemente estamos tendo mãos de agir onde quer que nós estejamos. Entendem? Porque agora Mateus, reafirmando aquilo que Jesus disse, que sim serão consolados aqueles que choram, arrependem-se e são úteis, reconstroem-se a cada dia que passa, porque a meritocracia construir-se-á em nossas individualidades, de baixo para cima e de dentro para fora. Não é o outro, não é o mundo, somos nós, nossa individualidade. É importante que pensemos nisso nesses minutos iniciais a convite dessa proposta do nobre apóstolo Mateus. Assim sendo, percebemos que Jesus fala que serão consolados e não que os nossos sofrimentos serão evitados ou apagados. Lógico que não. Se nós construímos, nós temos que ter consciência e principalmente ação. Reconstrução é o que nós estamos falando neste exato momento, porque vejam nestes itens 12 e 13, se o subtítulo é motivos de resignação, a reconstrução é imprescindível que as empreendamos a cada minuto de nossas vidas. Devemos evitar, caríssimos, que nós assumamos outras mais situações que possam ser negativas, além das quais nós já ainda as temos que reparar do passado. Não somemos isso, não adquiramos, não tragamos para nós o que já está difícil, de nós burilarmos, lapidarmos em espírito no nosso dia a dia. Não é fácil. Fácil é falar, não é verdade? Agora, vai colocar na porta para fora do Jesus Gonçalves. Mas pedimos para estar aqui, caríssimos, reencarnados. Pelo menos isso afirmam os irmãos espirituais. Se alguém tem dúvida disso, basta que reavaliemos no nosso dia a dia, vendo as nossas dificuldades, os nossos defeitos, não de ontem, os nossos, e tantas mais situações que precisam as corrigidas da nossa simplicidade. Todos somos convidados pelas leis da vida, pelas leis do Pai Maior, a recapitularmos os erros e as falhas do passado, para que possamos o quê? Superá-los, liquidá-los, exterminá-los de uma vez por todas de nossa consciência existencial. Novamente Jesus, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É à toa que estes seres que aqui passaram neste órgão estão representados no salão, no auditório principal da casa, de frente aos nossos olhos físicos e espirituais? Não é à toa. É para que cada vez que nós olhemos para quem quer que seja deles, digamos a nós mesmos o que nós estamos fazendo de bom a respeito de tudo que eles deixaram aqui materializados. Os dois de cima, há pouco mais de 2.000 anos, extraterrestres não originários nem aqui deste sistema solar. Os de baixo, aqui nestes últimos 2 séculos. Se falar outros, Jesus Gonçalves, o patrono dessa casa, e outros mais que aqui poderíamos estar representando. Deve sim estar representado no hospital espiritual dessa casa. E não nos quadros de baluartes e outros que passaram no anonimato. Mas eles fizeram parte deles, caríssimos, temos que fazer a nossa. Se quisermos voltar aqui por meio da reencarnação. Quem aqui pode levantar o dedinho neste momento e dizer assim: tudo que eu fiz até o prezado momento em minha atual encarnação, gabaritar-me-á a reencarnar daqui a algumas décadas ou séculos no próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. Ninguém, né, caríssimos? Como a consciência nos aponta. E como nos aponta, que bom que assim não é, porque assim percebemos, ou pensamos, ou buscamos agir da seguinte forma: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui neste momento reencarnado, e aonde eu diviso ou já esteja buscando construir a posteriori de estar.
Seria tão pequeno, caríssimos, de nós dizermos apenas e principalmente assim: eu vou fazer o máximo nessa atual encarnação ainda, independentemente de quantos anos aquilo dure, para voltar para a Terra, no mundo de regeneração, em seus estágios iniciais. É tão pequeno, sabe por quê, caríssimos? Porque o Negro Rabi disse o seguinte: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se em espírito para que nós engrandecêssemos ao longo das sucessivas encarnações. Não é assim que devemos pensar, agir. Muito pelo contrário. Digamos as nossas consciências. Se for da vontade de cada um, é a minha. Só que eu não posso falar os lugares que eu quero ir. Ou voltar. Não posso. Boa noite, senhora. Tudo bem? É proibido que um ou mais seres aqui diga assim: eu vou fazer o máximo para reencarnar agora em Marte, em Saturno, nas luas de Vênus ou em próprio Vênus, em Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar, depois do Sol. Afirmam alguns irmãos espirituais que a rosa mística de Nazaré lá está, até o momento que concretize-se de uma vez por todas a regeneração nesse orbe, para que não sejamos os alunos que venham atrapalhar pela nossa traquinice a ordem dos demais planetas desse sistema solar. Não duvido que Maria esteja lá. É o orbe mais evoluído desse sistema e ela abandonaria nós se o filho dela, a Obi-Wan aqui que foi, disse que estaria conosco até o final dos tempos. Isso tudo está entrelaçado. Teríamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente mãos de agir. É um convite agora dessa proposta em reconstruirmos e dizer: eu sou o alicerce, o artífice de onde quer que eu queira estar, realocar-nos onde quer que nós queremos, em qualquer canto deste universo, porque somos deuses, afirmou o Negro Rabi. Motivos de resignação e reconciliação com a nossa consciência de que devemos ser luz onde quer que nós estejamos. Os sofrimentos de hoje, quando bem suportados, nos libertam de muitas das aflições futuras. Sim, ainda que em outras palavras, não é isso que nós estamos buscando trazer de entendimento, e estamos conseguindo aos poucos com as intuições que aqui estamos recebendo dos amigos espirituais. Assim, deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido as nossas dívidas, permitindo-nos quitá-las no presente, nessa atual encarnação, sim, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Mas cuidado com esse ponto aqui, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, neste trecho inicial deste parágrafo, quando afirma a qual Jesus, consequentemente como elo de Deus, tenha reduzido as nossas dívidas. Sabe como ele as reduz? Quando ele nos afirmou que o jugo dele é brando e o fardo dele é leve. Ou seja, se tivéssemos que pagar em uma única encarnação, não conseguiríamos. Mas ele estende. Olha as prestações do nosso mundo físico também funcionando no mundo espiritual. A perder de vista. Com juros? Não sabemos. O que vai dizer é a nossa consciência quando para lá retornarmos para a erraticidade, a quarta dimensão, a verdadeira vida ao mundo espiritual. Mas que bom que assim não é. Tanto é que estamos conseguindo liquidar aos poucos as dívidas gradativamente por meio de erros do pretérito que todos nós temos, são os imperfeitos, os desferimos e infelizmente desfavor nos nossos sentimentos. Mas estamos aqui prontos para reconstruirmos, mudar o viés existencial e consciencial dos nossos pensamentos e atos que venhamos os praticá-los no nosso dia a dia, para que assim gozemos dessa tranquilidade futura, desde que estejamos sendo úteis com o nosso bem agir, independentemente do que o mundo faça ou deixa de fazer. Não, é eu, somos nós, a nossa individualidade que devemos dar satisfação apenas tão somente a nós mesmos, não é o mundo, não é outra encarnação, não. Continua ainda no Kardec, lá no item 12, afirmando-nos: mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável.
como já avançou o campo tecnológico, o campo da medicina, o campo das pesquisas, o campo científico, nós sabemos absolutamente tudo dentro de nossas possibilidades que devemos empreender para a nossa manutenção numa estrutura física durante 24 horas por dia. Como, por exemplo, vamos começar do básico. Tenho certeza que todos aqui sabem. Não sei se os irmãos espirituais, alguns que tenham sido resgatados dos seus diversas situações nas zonas de sofrimento ou de expurgação consciencial também sabem disso. Mas vamos recapitular isso, a começar daqui a pouco. O corpo físico é necessário, caríssimos, que tenha um repouso no espírito, porque o espírito não dorme do lado do corpo físico. Nunca aconteceu isso, não acontece, tampouco acontecerá em qualquer canto ou época deste universo. O corpo físico precisa repousar de 6 a 8 horas, em média. Temos que ingerir a quantidade mínima de líquido para a hidratação, já que afirma-se que 70% do nosso corpo é por meio do líquido que ali corre dentro do sistema. A alimentação, os vícios, tabagismo, alcoolismo, sexualidade, desmazia, falar mal dos outros, pensamentos errados, inércia, preguiça, etc, etc, etc. Venham ao encontro desse parágrafo de Kardec. Já temos algo que pode ser pequeno em tamanho intermediário ou grande, a qual o véu do esquecimento por meio da reencarnação, graças à fonte criadora, nós a obtemos para que não reincendamos ainda mais ou não saibamos caminhar neste atual momento e não lembrando dessa situação, mas como se ela estivesse aqui vibrando, buscando fazer com que transformemos em pensamentos e atos. Se já está difícil com tudo isso que vibra em nosso ser espiritual, quiçá se nós não tomarmos cuidado com essas situações que eu acabei de falar, que muitos afirmam que é o tal do suicídio indireto. Uma programação reencarnatória que ali deveria durar cerca de 80 anos, reduzimos para 70, 75, por causa desses vícios que há pouco falei, por causa da invigilância dessas outras situações que também há pouco falei. É proibido? Não é proibido que consumamos, que seja um pouquinho. Ninguém é de ferro. Quem aqui é de ferro? Quem aqui é santo? Nem Chico Xavier é santo. Nenhum desses aqui é santo de baixo. Nenhum. Correto? Basta que busquemos reencarnações anteriores. O que não falta é obras mediúnicas para tudo. São muito melhores que nós. Em intelectualidade moral, sim. Porque reconstruímos e convidam-nos para que nós nos reconstruamos. Mas o desafio é nosso, caríssimos. É o que vem ao encontro deste tópico. Tomemos cuidado e façamos como se hoje fosse o último dia de nossa encarnação, para que assim não incorramos ao qual aconteceu com nós lá na obra Nosso Lar, nas primeiras décadas do século XX. Aproximadamente 8 anos em média, em comparação com o nosso tempo terráqueo. Lá ele teve que expurgar as bebideiras, a sexualidade, a traição, as noitadas, o não fazer de benéfico na condição de bom médico para os mais necessitados. Não tinha recurso pecuniário para pagar um bom atendimento. caríssimos, podemos enganar quem quer que seja no mundo material. Jamais a consciência cobrarmos aonde quer que nós estejamos. E a fonte criadora não tem pressa da nossa ascensão espiritual. Quem mesmo que tem que ter? Será que é nós mesmos? Lógico. Quem não quer que nos próximos décadas e séculos extirpemos de uma vez por todas a corrupção, a mentira, a fome, a miséria, as guerras e tudo mais que nós conhecemos como mazelas que só nos prejudicam em estrutura física da nossa querida essência Gaia, o planeta Terra, como também, em consequência, a nós, os seres em experiência evolutiva, desde o princípio inteligente, que um dia nós o fomos, criados simples e ignorantes da estaca zero, que lá fomos reinar no reino mineral até nós que estamos no reino hominal. Olha quantos meninos e meninas conscientes ou não de evolução estamos tendo a oportunidade de agora acelerar com tantas ferramentas transcendentes. Ninguém daqui, até mesmo esses irmãos espirituais aqui presentes, alegarão que não sabiam. Agora em diante não sabem como ter ferramentas para reconstruir esse mundo também. Assim nós também não haveremos de alegar quando para retornarmos. Ninguém na consciência, caríssimos, em qualquer época da humanidade. Foi um convite agora deste parágrafo, deste tópico do codificador professor Rivaio às nossas consciências. Há pouco fizemos a prece. O Pai Nosso, a Ave Maria, que mais nós conhecemos e divulgada, difundida em diversas outras religiões. Está ótimo.
é um alicerce transcendente, desde que, ao proferirmos, não tanto com os lábios, mas com a nossa consciência, nós entendamos cada tópico destas duas orações, como outras, por exemplo, de Francisco de Assis, outras mais que nós as conhecemos, a do perdão de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para que assim, entendendo-a, nós conectemos com Deus e saibamos o que ela pode trazer de benéfico ao nosso dia a dia, para que, volto a falar essa palavra que parece ser a palavra-chave dessa temática, desse capítulo 5, itens 12 e 13, reconstruirmos, melhorarmos a cada dia que passa. O ontem não é igual ao hoje, tampouco amanhã há de ser igual ao hoje. É o grande desafio a qual nós, nestes próximos tópicos, aqui haveremos de entender a respeito da conversa sincera com Deus, e não apenas aquela que nós busquemos em alguns momentos as decorá-las, se não estiver sendo sincera do nosso coração espiritual para com Deus, para com a fonte criadora. Será que essa nossa conversa transcendente para com o nosso Pai Maior pode nos dar ferramentas de renovarmos nossos pensamentos e para que pacifiquemos as nossas emoções, os nossos desesperos, as nossas desesperanças em dias melhores? Já que olha o que acontece no mundo, olha as mazelas que há pouco citei, alguns poucos tópicos. Não falei nem 10% do que acontece de errado ainda no mundo. Pelos não despertos, pelos pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, é o número que os irmãos espirituais afirmam-nos estarem em espíritos acoplados a carnes e ossos, corpos físicos em experiência evolutiva. É isso que a prece é um dos pontos que deve trazer a nossa consciência, pacificar as nossas emoções, sabermos lidarmos com as vicissitudes inerentes a cada um de nós, nossas do passado por nós mesmos construídas, como também há pouco falei, como as do mundo que temos também, que as vivenciamos, e assim não nos contaminarmos, e fazermos e cumprirmos a nossa parte dentro de nossa programação reencarnatória. Será que a prece, a conexão com Deus, no pensamento sincero, também pode atrair boas energias da espiritualidade superior? Por exemplo, há pouco, conversando com o irmão trabalhador da casa, que fez a abertura para nós, explicou-me que na sequência teremos a parte do atendimento de cura, onde a cúpula espiritual, enfermeiros, médicos e socorristas utilizar-se-ão das energias anímicas do médium na parte da transfusão energética em benefício de cada um de nós, para os nossos corpos físicos e os nossos corpos semimateriais, a qual nós os espíritos os conhecemos por corpos perispirituais ou perispírito. Assim sendo, percebem que nós nunca saímos os mesmos quando aqui adentramos, por exemplo, aqui nesta casa da Casa Verde, ainda que a semente que seja depositada por eles, como também pelo Evangelho, independentemente de quem esteja aqui à frente, não tem ainda desabrochado lá fora, mas jamais podemos alegar que eu entrei aqui, eu saí daqui depois de alguns minutos e não tive aproveitamento nenhum. Só não teve ou só não tem quem não quer. Quem não quer. O conteúdo é primário, transcendente, primordial. Repito, quem está à frente daqui, ou de qualquer religião, ou de qualquer praça, não importa. Isso é secundário. O conteúdo é límpido e cristalino, porque está sendo alicerçado por esses que nós não enxergamos e recebemos o tratamento de cura. E não saiamos aqui descontentes se não recebermos a integralidade do que aqui viemos buscar. Porque, caríssimos, é imprescindível aquilo que eu falei logo no início. Todos nós temos mazelas do passado, aonde conscientes, em espírito, antes de acoplarmos a estes atuais corpos físicos, nós dissemos assim: eu quero passar pelas mazelas X, Y, Z ao longo de toda a minha encarnação. E aqui, voltando por meio da reencarnação, abrindo os olhos, em estado de vigília, o que nós fazemos? Querido irmão espiritual, eu quero sarar de uma vez dessa doença X, dessa doença Y ou dessa doença Z. Como que nos lugares desses queridos médicos e enfermeiros espirituais? O que eles devem pensar? Mas, caríssimos, foram vocês mesmos que pediram, conscientes de tudo que vocês fizeram de errado há milênios e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. E nós agora teremos que sanar de uma vez por todas. E ainda assim, nós viéssemos a assim agir, por mérito construído por vós,
Será que isso seria benéfico mesmo ou poderia fazer com que nós incorrêssemos nessas mazelas que há pouco aqui eu citei? Bebida, alcoolismo, tabagismo, sexualidade, portas escancaradas do mundo. Muitas das vezes essas doenças que nós vamos amenizando, nós vamos precisar de tratamentos sem a integralidade da nossa cura, far-nos a seres melhores, não incorrendo nessas mazelas do passado. Por isso que eu sempre sinto esse ponto, pelo menos me vem algo na cabeça, no mínimo eles me assoprando a respeito disso. As casas que têm esses trabalhos de cura, para que não saímos decepcionados, não, eles podem fazer o melhor por nós. Vamos trabalhando para que sejamos melhores nesses motivos de resignação, que aqui estes itens 12 e 13 do capítulo 5 estão nos convidando a assim empreender, e o que nós recebemos sejamos gratos, resignados, e digamos em pensamento a eles, toda vez que aqui nós estivermos, vou fazer o melhor pelo que eu recebi em gratidão a cada um de vocês, e que reverbere as minhas benesses que eu hei de empreendê-las na simplicidade, na humildade, lembrando, remetendo e ligando-me a vocês, aqui no Dr. Jesus Gonçalves, no bairro da Casa Verde. Aí nós diremos sim que entrar da porta para dentro do Jesus Gonçalves é algo que far-nos-á seres melhores, desde que, repito, temos ouvidos de ouvir, espirituais acima de tudo, olhos de ver, espirituais acima de tudo, e mãos de agir, materiais e espirituais. Venham ao encontro, caríssimos, dessa proposta renovativa que devemos as empreendê-las no nosso dia a dia. Também a prece, a conexão, para que neutralizemos as investidas negativas dos ditos obsessores, que nada mais são que espíritos em ignorância, em ausência de conhecimento. Mas um dia tornar-se seres como nós estamos buscando nos tornar, conscientes de nossas obrigações reencarnatórias. É o bem agir que fará com que eles possam reconstruírem-se, arrependerem-se como nós estamos nos arrependendo, senão aqui não estaríamos. Uma ou mais vezes nessa casa, ou em qualquer casa que nós estejamos, em qualquer religião, isso é secundário também. Primário é isso aqui, ó. O que ele nos deixou no campo teórico e principalmente prático, nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Isso é primário. O resto foi construção do ser humano, para que alicercemos aquilo que por meio de praticamente 2000 anos, nas duas dimensões da vida, nós não conseguimos empenhar-nos de uma forma mais ampla, macro, coletiva, em prol do todo, dos que estejam mais necessitados que cada um de nós. Então, mantendo-nos conscientes de pensamentos positivos, não arrumando briga no lar, não arrumando briga, discussão no ambiente profissional, nas ruas, com as pessoas, estes não terão acesso, porque tudo é campo energético, tudo é campo psíquico. Diga-me com que andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados, o quê? Espiritualmente. Correto, caríssimos? Então só depende de cada um de nós dizermos: eu quero que os meus leitores estejam em conexão psíquica comigo 24 horas por dia e com nós. Ou eu quero dar brechas aos ditos obsessores, desequilibrados. Que um dia nós o fomos. Ah, com certeza nós o fomos. Mas tivemos a oposição de religarmos a fonte criadora, Deus. E ela, a fonte criadora, como é misericórdia em plenitude para a eternidade, proporcionou-nos que aqui acoplássemos nossa mente e um corpo físico para a nossa regeneração consciencial. Próximo tópico, consequência desse. Motivamos nossos inimigos a nos perdoarem e, consequentemente, serem úteis ao universo. Perfeito. O feixe a qual todos nós devemos ousar empreender em todas as épocas da humanidade. Revitalizemos a nossa defesa imunológica do corpo físico, aqueles planos também que há pouco eu citei, que são imprescindíveis, que mantenhamos em equilíbrio. O que podemos pedir na nossa prece ao encontro desse tema dos motivos de resignação? Paciência. Mas nós temos paciência? Como nós pedimos algo que nós ainda nem as temos? Precisamos, quem sabe, as adquiri-las e potencializá-las. Se um pouquinho nós já estivermos, as potencializemos. É o que nos convida agora esse tópico. Coragem para que perdoemos. Antes de perdoar ao nosso semelhante, primeiro perdoemos. Auto-perdão, de baixo para cima e de dentro para fora, também há pouco falei. Conscientes de que somos muito aquém ainda de uma evolução intelectual e moral. Assim sendo, como eu julgo ao trem, se eu mesmo não sou exemplo como deveria ser ao meio,
Ora, porque o mesmo Rabi assim afirmou-nos: não julguei, queridos irmãos e irmãs, para que não sejais julgados onde quer que estejam, para que não seja levado ao juiz. Ao juiz, quem é o juiz, caríssimos? O que eu falei também logo no começo, a consciência, em qualquer época da humanidade, nas duas dimensões, a consciência nesse momento nos cobra. Destes que nós não enxergamos com os olhos físicos, também cobra deles. A cada dia que passa. Só que depende apenas e somente deles e de nós. Sermos os construtores, os artífices da nova terra. Eles voltando para cá e nós, daqui a pouco, retornando para o mundo espiritual. E está tudo certo. É um intercâmbio entre mundos, entre dimensões. Sempre ocorreu, ocorre e sempre ocorrerá em qualquer canto deste universo. Ânimo para que enfrentemos as nossas provações. Também dissemos isso em outras palavras. Como esse tempo passa rápido, alguém pode desligar esse relógio por gentileza. Oportunidade para trabalho lógico, uma consequência, caríssimos. Já vi que ninguém quer desligar o relógio, tá bom, mas vamos cumprir o tempo, já está próximo, caríssimos. Orientação para o tratamento de alguma doença psíquica ou do nosso corpo físico. Aqui eles trabalham no campo da cura daqui a alguns próximos minutos, nas duas situações, tá bom? Então, saibamos receber e doar ao meio. Reverberar o melhor que nós recebamos para os mais necessitados, porque seremos assim acorridos. Coincidência, eu não falei há pouco de André Luiz, só que de outra obra em nosso lar, mas quero falar agora de um tópico, um trecho desta obra, agora da Lavra de André Luiz, mas com outro título, que praticamente a gente sabe que é a sequência de Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, que inclusive já tem um filme para que possamos o acompanhar. Lá nessa obra, esse espírito, a mim, junto a Chico Xavier, vai nos afirmar o seguinte, caríssimos, que lógico vem no encontro deste capítulo 5, itens 12 a 13 que estamos trabalhando, dizendo-nos: a oração é o compromisso da criatura para com o seu Pai maior, o Deus Todo-Poderoso. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Se Deus quer a felicidade de todos, quiçá nós, ainda tão pequenos consciencialmente. Então, façamos o melhor, ainda mais para aqueles que muito erraram. Porque eles, como nós, saíram da condição de átomos, e eles, como nós, um dia seremos arcanjos, anjos, serafins, querubins e cristos planetários, governadores de sistemas solares, como de galáxias. Já estima-se que existam multiversos, não apenas um universo. Ah, caríssimos, somos apenas então somente meros alunos da eternidade. Então não duvidemos de nada que a fonte criadora possa nos proporcionar. Mas continua André Luiz ainda nos afirmando o seguinte: toda prece entre nós, nas duas dimensões da vida, deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração, da nossa reconstrução, proposta da cúpula espiritual e dos trabalhadores encarnados, a todos nós assistidos que aqui acorremos para que recebamos algo em benefício de nós e dos que estejam ao nosso redor. Voltemos ainda, para que finalizemos esta nossa temática, caríssimos. Não vai dar para terminar o material, mas está dentro da proposta que aí teríamos de feixe a respeito do tema que nós estamos trabalhando. Então voltemos e em finalização no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai nos finalizar dizendo o seguinte: aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, colocando-se como se estivesse no lugar destes que estão a nos observar e ver o que nós estamos pensando acerca do tema que está sendo proposto, abrange na sua visão a vida corpórea. Lógico que abrange. Vou dizer por que daqui a pouco. Como um ponto do infinito, do eterno, compreendendo a sua brevidade, a sua transitoriedade em um corpo de muitos que já tivemos e todos os outros que ainda haveremos de o ter. Sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. O que eu disse que há pouco eu ia dizer e digo como feixe consciencial a cada um de nós é o seguinte: lembra que eu disse também lá próximo do início que não apenas devemos desejar de voltar para o planeta Terra, muito pelo contrário, desejamos ir para onde quer que nós queiramos, desde que sejamos os artífices da melhoria de nós mesmos e dos nossos semelhantes, nas 24 horas por dia, nas duas dimensões. Será que é necessário que empreendamos a nossa conscientização de reconstrução existencial quando para lá retornarmos para o mundo espiritual ou para o conectivo da nossa felicidade eterna, no hoje, no agora, na nossa simplicidade, humildade, pequenez e dentro de nossas limitações já sermos os construtores, os artífices da nova terra, sendo espelho ao mundo
no sorriso, no abraço, no aperto de mão, no bem falar, no transformar um alimento ou uma vestimenta em benefício dos que estão passando frio, que não têm uma cama, estão muitas vezes nas pontes, onde quer que eles estejam. Fora as visitas que podemos fazer em companhia dos trabalhadores das casas espíritas. Participo de 3 casas diretamente e de outras indiretamente. De 2 delas, intercalando em situações diferentes, com tipos de disciplina fora do bom Jesus. Num lar de idosos. Ah, caríssimos, como é gostoso. Uma vez por mês você ir lá. Levamos um som, empreendemos uma cantoria, jogamos com os nobres velhinhos e velhinhas, levamos mantimentos para o decorrer do mês, levamos algumas guloseimas para que eles possam comer também a gente, cantamos, dançamos e fazemos com que proporcionemos a eles uma tarde agradável, transcendente, como se fosse o último dia de nossas vidas. Estamos sendo espíritos superiores fazendo isso? Não! Nada mais fazemos com a nossa obrigação, porque repito o que eu falei há pouco, tudo isso que apenas estes 4 seres elevadíssimos nos deixaram, o que muito façamos é pouco em vista de tudo que devemos ainda empreender. Então voluntariem-se para ir onde quer que queiram. Dessas mais de 250 exposições e dezenas de casas, para não dizer centenas, infelizmente ainda não acompanhei uma casa espírita que diga que exista trabalhadores que frequente e levem o Evangelho a presídios. Ainda que eu tenha medo, mas eu tenho vontade de ir, caríssimos, porque o apóstolo Francisco Xavier assim o fazia. Quem faz bastante essa obra com presidiários são os evangélicos. Eu conheço amigos que fazem diretamente essa evangelização dentro dos presídios. Bacana. Depois vou ver com a irmã que, se der certo, eu quero participar de uma situação dessa. Sabe por quê, caríssimos? Façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Afirmou-nos o Rabi da Galileia. Todos nós já erramos muito, mas o véu do Espírito Santo faz com que nós não nos recordemos disso. Então, para julgar estes que estão lá em situação de correção, muitos não se corrigem, porque o sistema assim não proporciona, infelizmente. Se nós estivéssemos no lugar deles, o que nós gostaríamos? Que outros viessem nos visitar? Não é necessário pregar a codificação kardeciana, mas se um dia puder lá, junto com os evangélicos, falar de uma passagem da segunda revelação do Novo Testamento, preencher-me de alegria espiritual transcendente que apaga o ser corporal transitório, fugidio, passageiro, muitas vezes efêmero, que tantas vezes nós dispensamos no nosso dia a dia para não aproveitar a oportunidade transcendente. Está vendo porque mais um motivo aqui a irmã nos deu, que não devemos julgar quem quer que seja? Em outras religiões também os irmãos são úteis dentro da capacidade de entendimento deles, está tudo certo. Deus quer a felicidade de todos. Então, acabei de ter uma oportunidade. Será que foi a tua, irmã? Ninguém sabe. Quem sabe até outros aqui queiram vir comigo. Porque numa primeira experiência, o que nós podemos fazer lá junto com os irmãos evangélicos? Ficar quietinho, apenas observar. É a melhor lição, a melhor humildade e simplicidade que um espírita pode empreender, que quer ser cristão. Depois de observar, que é o que eu fiz quando fui pela primeira vez no lar de idosos, aí a gente vai chegando e vai buscando moldar-nos dentro das competências que nós já tenhamos, simplicidade e humildade, em fazer com que eles sintam, quem sabe, a certeza de que dias melhores virão pelos poucos que estão esforçando-se para levar o pouco que eles possam ali doar, mas que é de coração espiritual, repito, que transcende o que é material, fugidio, passageiro, transitório. Caríssimos, então assim encerramos o nosso bate-papo fraterno. Olha, que engraçado, nós estávamos falando aqui e faltava 10 minutos. Não vai vir ninguém, só tinha 3. Eu falei assim, não tem problema, eu vou falar com um monte de espírito que está cheio de espírito aqui. Não enxergo nenhum deles, mas eu sei que está cheio de espírito. E no final de tudo, caríssimos, está cheia a sala. Vocês ocuparam todas as cadeiras físicas, então a minha gratidão aqui ao Centro Espírita Dr. Jesus Gonçalves, no bairro da Casa Verde, pela primeira vez eu venho, que possa vir outras vezes. Vou conversar com a irmã Sabrina a respeito disso e espero vê-los novamente. E se algo posso pedir sugestivamente a cada um de vós, é que possam ser o melhor de todos na simplicidade e humildade de reconstruir-se em prol dos mais necessitados, porque aí estará valendo a pena cada evangelho que eu trago, cada entendimento fraterno dos irmãos encarnados e também em junção com os desencarnados, tá bom, caríssimos? Que
Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana. E fiquemos aqui em silêncio, aguardando. Já vamos fazer a vibração e conectados com o que nós queremos receber dos amigos espirituais da cúpula de cura, junto aos médicos que aqui acoplar-se-ão junto a eles por meio da mediunidade, tá bom? Então assim, em fechamento, nesse encerramento, agradecemos a Deus, a fonte criadora, a Jesus, o mentor da vida brasileira, a roda mística de Nazaré, aos nossos mentores individuais, e sim, o tema já não fecha, sim, de uma vibração final. E que sim, sairemos melhores do que quando aqui adentramos, esforçando-nos para tal. Que assim seja, graças a Deus. E tenhamos um ótimo retorno daqui a alguns minutos após os nossos atendimentos. Obrigado, irmão. Até uma próxima oportunidade. Para quem não conhece, o nome dele é Bruno. Ou ansioso, né, irmão? Que precisa falar um pouco mais devagar. Vou me esforçar, mas é difícil de fato. É difícil. Não é verdade, irmão? Sempre bem-vindo. Agradeço. Aquela irmã dessa vida. Tá bom, bacana. Bom, se Deus quiser. A gente torce para que você tenha a oportunidade de estar entre nós outra vez. Será sempre bem-vindo, como falei. E quando você fala em visita aos idosos, visita aos enfermos, ao presidiário, eu confesso a você que no espaço de 3 anos, nós tínhamos o prazer de visitar os leprosários. Era coisa muito significante, coisa nobre, coisa gostosa de você estar junto com eles. Sabemos da condição de cada um, da forma como a sua vestimenta física é tão deteriorada, que dá até arrepio, porque quando você se deparava frente a frente, vê tudo aquilo carcomido, aquelas coisas fétidas, é muito complicador. Dá até uma má impressão. Dá. A minha senhora, praticamente, às vezes ela chegava no local, falava assim, puxa vida, tinha vergonha, porque nojo, dá nojo. Sim. Aí eu falava para ele, calma, não é bem assim. Não, primeiro dia, depois você se acostuma, né? Você acostuma. Mas é uma coisa muito gostosa, porque fomos contados. E aquela preocupação, porque alguém nos alertava. Borges, você vai, toma cuidado, porque é contagioso. Deixa comigo. Foram 3 anos e as pessoas que me conheceram praticamente sabem que eu estou tão intacto, né, como da vez primeira. Então as coisas ocorrem, a coisa que ocorre, ela está tendo nada, né, quando ela deve se manifestar, ela se manifesta mesmo, independente da sua situação, seja rico, pobre ou não, ela se manifesta. E se você não tem a tendência de receber essa enfermidade, você vai passar incógnito, tranquilo. E hoje nós estamos aqui, mas é muito gratificante você receber, ter a visita dessas pessoas, o contato com eles e o que eles passam para a gente. Então, nós nos deparamos com muitas situações constrangedoras, muito mesmo. A ponto de você, olha, você não vá porque você vai ser agredido. Não penetre, não vá da privacidade deles porque eles são agressivos. E então, com todo jeitinho, com todo carinho, sabe, a gente se aproximando, você acaba conquistando a confiança deles e você acaba adentrando no local que é proibido na visão dos dirigentes deles lá, né, os diretores, mas que, de qualquer forma, você, quando tem a assistência espiritual, você acaba tendo sucesso em tudo que faz. Então, é muito gostoso, como você fala, visitar idosos, já visitamos tantos, tivemos oportunidades outras, das manifestações que pessoas falam, categoricamente, não chegue próximo àquele idoso, não chegue próximo àquela idosa, porque são agressivos. Tudo bem. É questão de você saber. Quando você tem uma assistência espiritual, você vai com segurança, você se aproxima com detalhe, devagarzinho. Não precisa ser afoito, mas desde que você tenha a cautela nas suas maneiras, nas suas atitudes, você acaba conhecendo as pessoas e você sai de lá maravilhado. Bruno, uma vez mais, obrigado pela presença. A gente pede para que a espiritualidade o conduza onde você estiver, que você consiga transmitir os seus princípios e ideias. É evidente que a gente sempre fala, gente, nós temos que ler, nós temos que estudar. Por mais que você venha e ouça, os livros estão aí para nos deliciarmos. É questão de você colocar em prática. Né? As pessoas aqui, muitos podem não ter o princípio de ideia ou de inteligência que ele tenha. Mas não custa nada você buscar, porque você tira uma base daquilo que você está lendo, você tira uma base, um conceito lógico daquilo que você pode imaginar. Pode não ser compatível com a opinião dele, ou com a minha, ou com outros. Mas, de qualquer forma, você tem um conceito lógico, básico daquilo que
O Evangelho está trazendo para nós. Eles foram os responsáveis, são responsáveis de trazer as informações. Acatamos, não custa nada. Por mais que você fale, eu só consigo dormir, eu estou lendo, só consigo dormir. Tudo bem, mas chega uma hora que você vai despertar para a realidade. E desculpa, o meu canal que eu acabei esquecendo de falar é Bruno Palestrante Espírita no YouTube, tudo bem, pessoal? Se eu não me engano, vai ter só 2 Bruno Palestrante Espírita. Eu estou falando com a fotinho do Divaldo, então não tem como confundir. Tá bom, eu agradeço. Obrigado, senhores. Dina, paga lá para a gente, por favor.